Olá, boa noite. Vamos para mais uma live. Vamos às... Boa noite, como estamos? Olá, Tina, boa noite. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter mais uma live em parceria com o Instituto Intes. Hoje nós vamos falar... Oi, Ana! Que bom ter você aqui. A gente vai falar com a Jaqueline Bis, que ela é a idealizadora do Instituto Esperançar, que é um instituto que acolhe mulheres, que ilumina o caminho dessas mulheres. E é muito bom quando a gente tem pessoas, né, que a gente sabe que tem muitas hoje em dia fazendo esse trabalho. E isso é muito importante, porque faz com que a gente se sinta cada vez mais acolhida, cada vez mais pertencente a esse espaço, né? É muito difícil passar por tudo isso sozinha, e quando a gente tem alguém que nos acolhe, é tão bom. Boa noite, Edson. Ó, a Jaque já tá aqui do Instituto. Eu vou chamá-la para ela entrar, para a gente começar o nosso bate-papo. Tá bom? Então vamos lá. Olá! Tudo bom, Olá, Jaque? tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Conceição. Ah, que bom ter você aqui. Eu que agradeço, primeiramente a Deus, né? E Sim. depois ao INTES, né? Ao Instituto INTES, a Cíntia, a doutora Maria Cristina e a você pelo convite dessa live de hoje. E Que é tão também, importante, né? nem me fale, quero agradecer ao meu esposo também, o Ricardo, que está sempre parceiro, né? Comigo em todos os momentos aí. Bom, aqui em Santos, São Paulo, é feriado. Aí não é feriado, né? Você hoje está Ah, com um dia cheio. É, Primeiro de tudo, eu queria te dar parabéns. Eu escutei os áudios que você me falou da tua história. Que linda essa trajetória sua, né? uhum, Você foi paciente, teve problemas também com tumores que você me falou, não eram tumores malignos, mas eu acho que assim, quem passa por essa uhum, jornada, maligno ou benigno, não é bom em nenhuma situação, né? verdade, verdade. Porque Isso até a você. gente chegar nesse caminho de saber que é ou Uhum. não, né? Nossa, olha, certíssima. Falou tudo Né? agora. Porque você falou para mim, você mandou um áudio, olha, os tumores que eu tive, eles foram Uhum. benignos, mas a gente fica pensando, que é o que acontece com todo mundo, né, Jaque? Quando Uhum. você recebe a notícia, ó, é um tumor, até você passar pela fase de saber que tratamento vai ser, qual o caminho que vai levar, você já passou por todo esse estresse emocional, físico, então assim. Não adianta dizer que, como as pessoas falam, nenhum deles é bom, né? O Nenhum ideal seria deles que é não bom. existisse nenhum, né? Verdade. Bom, se apresente, parabéns antes de mais nada, obrigada e seja bem-vinda e vamos bater um papo bem gostoso aqui da sua história. Me fala, Tá quem bom. é a Jaqueline Bis? Então, eu sou a Jaque Bis, sou casada com o Ricardo há 24 anos já. Nós temos um casal de filhos, o Lucas e a Letícia. Eles são universitários, com muito orgulho. Né? Os filhos, né? Eu ainda mais eu que tive lá o mioma de 1,16 kg aos 19 anos. Então, eles são para mim a herança do Senhor nessa terra, né? Eles são um presente de Deus. E eu, né, trabalho com mulheres, faço acolhimento dessas mulheres e decidi fazer esse acolhimento no pós-tratamento oncológico. Né, eu
eu gosto de escutar, né, as pessoas e ouvir histórias e de alguma forma poder ajudar. Então, assim, isso já vem, na verdade, desde criança, sabe? É uma coisa que a avó fazia risoto no Cotolengo, que era voluntária, e a mãe que também fazia no bairro festas e confraternizações nas igrejas. E aí eu fui vendo com os meus irmãos e a gente sempre foi voluntário, uma família de voluntários, sabe? Meu padrinho, enfim, é a família realmente que abraçou com amor, né? Por amor às pessoas, né? Enchente, o que acontecer, a gente tá dentro, tá de alguma forma tentando ajudar. E aí nasceu, né? Muito latente isso desde sempre de poder ajudar. E quando a minha mãe teve o câncer de mama, 18 anos atrás, e aí a gente foi entrar de vez o que é o câncer, vai entender o que é o câncer, né? E na hora realmente é um chão que se abre, é uma escuridão, que você é uma incerteza muito grande, né? A gente foi vendo, e a mãe teve um câncer de mama bem no início, então foi rápido. Por isso que a prevenção é excelente, né? Ter essa, todo ano fazer a mamografia, todo ano fazer, né? A prevenção, se tocar, a mulher se tocar, isso é incrível, né? A mãe já com 60, né? 60 e poucos anos foi e diagnosticou rapidinho, daí ela fez rádio, e assim, tipo, nós não vimos aquele perda de cabelo, a careca, nada. Foi assim, meio que, ufa. E Ô, aí, ô, Jaque, só uma coisinha aqui. Você, a sua mãe, ela teve, eu não entendi direito quando você falou. Ela tá se tratando ainda do câncer ou não mais? Ela tá então, bem? hoje a minha mãe está tratando um câncer metastático no rim, tá? Hum. Porque aí essa fase da minha mãe passou e ela sempre foi maravilhosa, sempre teve a saúde maravilhosa depois dessa radioterapia. Foram algumas sessões, né, sessões que ela tinha que fazer. O médico deu a remissão, tomou o remedinho por 5 anos, na época era 5, hoje em dia que é 10, né? E tava tudo bem até ano passado. Então, aí, ano passado, a gente começou a ver ela emagrecendo, começou a ver ela triste, para baixo. Mas, assim, a minha irmã também teve câncer de mama, né? Então, assim, daí começou uma nova etapa, né? Em 2015, minha irmã foi diagnosticada. Deixa eu tentar fazer um cronograma. Em 2013, então, com 19 anos eu tive o mioma o mioma na trompa esquerda e eu tirei 1,16 kg de mioma. Junto, tirei a trompa e o ovário esquerdo, Então, tá? seus filhos são praticamente um milagre. Exatamente. Por isso que eu falei desde o início que eles são herança do Senhor mesmo. Sim. E aí, com 19 anos aconteceu tudo isso, era benigno, não fiz nenhum tipo de tratamento, só acompanhamento. E aos 36 anos eu tive um tumor cerebral chamado meningioma de crescimento lento, que é um tumor redondinho. Ele não é um tumor espalhado, igual é o carcinoma, igual é o câncer mesmo, né? Que é o maligno, digamos. Ele era uma bolinha redondinha. E aí, que mesmo assim, numa incerteza, só depois da cirurgia, que vai saber se é benigno. Até lá, como você falou, é uma luta, né? Então, aos 36 anos eu tive esse tumor. E, enfim, também fui curada, né? Graças a Deus. Aconteceram milhões de coisas maravilhosas através desse tumor. Que eu agradeço a Deus, até engraçado falar isso, né? Mas por ter tido ele, porque através dele é, houve transformações de vida, houve renovação de fé, de esperança de muitas pessoas que vieram depois me contar, olha, aconteceu isso comigo, eu fui parar no hospital porque eu soube que estava com um tumor. Então, assim, aconteceram outras coisas maravilhosas, né? Que a gente pensa assim, está louca, né? Mas realmente foi uma transformação de vida mesmo. E assim, depois dali, eu já fazia serviço voluntário nessa época, sabe? E em 2015, a minha irmã teve câncer de mama. E eu estava em São Paulo,
em Alphaville, cuidando do meu sogro e da minha sogra, idosos, né? E o meu sogro tinha Alzheimer, eu cuidei dele. Depois de um ano operada, eu estava lá, trocando fralda, dando banho de leito, fazendo todos os cuidados paliativos para ele, que ele teve um AVC. E depois, durante 4 anos, cuidei da minha sogra, né? Ela veio morar com a gente. Então, assim, cuidei dela durante todo o período. Ela teve uma demência. Foi muito difícil. Ela tinha 93 anos. Então, assim, foi um período muito difícil da minha vida. Mas com o câncer da minha irmã, eu falei assim, nossa, eu preciso trabalhar com esse tipo, né? Com essa linha, nessa linha. Porque a minha linha, na verdade, era idosos, né? Eu sempre estava na igreja, né? Trabalhando no Ministério de Idosos. Sempre estava com idosos. E de repente eu vi que eu precisava ir nessa linha do câncer, Mulheres. de mulheres, de câncer. Na verdade, eu atendo homens também, né? Nós temos assistidos também. Então, eu falei assim, eu não quero pegar só mama, eu quero ver, eu quero poder ajudar todo mundo. Sabe aquela mãe que quer abraçar todo mundo, né? E eu acabei, né, abraçando todo mundo. E aí trabalhei em associações, na associação, né, Amigas da Mama, que também acolheu a minha irmã, né? Eu nunca deixo de falar delas, porque elas foram essenciais, primordiais na minha vida, na vida da minha família, né? Foi ali que eu entendi o acolhimento todo, né? E foi maravilhoso. Fiquei lá bastante tempo, bastante anos. E lá que eu comecei a escutar, né? Quando eu fiz capelania, que eu sou capelã, a minha pastora Érica tinha um método que são 3 Es: escutar, esperançar e entregar. E eu comecei a aplicar esse método nas meninas. E no escutar, eu vi que precisava um pouco mais de apoio no pós-tratamento oncológico, né? Muito. Jaque, deixa eu só pedir uma Claro. falar uma coisa. Uhum, claro. Explica para quem está na live, porque às vezes tem gente que não sabe qual é o trabalho da capelã. O que uma capelã faz? A capelania, ela é as pessoas capacitadas, precisam de um curso muito específico para ir nos hospitais orar pelos pacientes, independente da sua religião. A gente não está indo lá pregar que é placa de igreja. A gente está indo lá para falar do amor de Deus e escutar esses pacientes que estão acamados. Levar conforto, a fé, o Isso, carinho, né? isso, porque assim, ó, o paciente que está acamado, a principal vontade dele é estar onde? Em casa, com a família. Então, aquele escutar o paciente e falar para ele o quanto ele é amado, que ali está no momento, mas que ele vai para casa, sabe assim, dá um conforto. E, na verdade, é escutar, sabe? É o escutar e levar uma música, um louvor, uma canção, algo que traga. Que sai um pouco daquele ambiente, sabe? Então, assim, é uma delícia ser capelão e receber a capelania nos hospitais. Então, é muito gostoso isso, sabe? Eu vejo, porque estou com a minha mãe acamada no hospital, e é um hospital de paliativos que tem aqui em Curitiba, chamado Hospice, é um hospital maravilhoso, assim, que acolhe mesmo as pessoas, é um serviço humanizado. E eu gosto muito, né? Porque a gente vê o amor que elas têm, as enfermeiras, o pessoal da limpeza, da cozinha, né? Eles vêm, assim, tudo com os médicos, tudo com muito amor e carinho, sabe? E esse é o papel da capelania. Que bom. Bom, aí você falou que estava no hospital, aí depois quando você viu que a sua irmã estava passando por isso, Isso. e você sentiu que essas mulheres precisavam dessa escuta no pós-tratamento, né? Sabe, Conceição, todo mundo, ninguém fala do pós. Ninguém fala que a mulher, ela é abandonada muitas vezes pelo marido, que ela tem um preconceito muito grande de dar emprego para essa mulher, porque ela já teve um câncer, então, vai ficar vindo trabalhar e daqui a pouco toda hora vai ter que sair, né? Para ir no médico, para isso, pode voltar. Então, assim, é um preconceito muito grande que ela sofre. As unhas apodrecem, os dentes amolecem, a pele já não é a mesma. Na verdade, a pessoa nunca mais volta a ser o que ela era antes, em alguns sentidos. Eu não estou generalizando, né? Porque nem sempre acontece isso, a secura vaginal, o abandono, nem sempre acontece, nem, não é todas que acontece.
Mas as que eu conheço, né, as que eu conheci no longo, foram as que se aproximaram de mim e quiseram um acolhimento maior. E aí eu vou fazer o quê? Né? Então a gente vai, comecei a ir em busca de profissionais, né? Nós tivemos uma sede, uma casa durante 3 anos, era maravilhosa a nossa casa do Esperançar, né? Nós fazíamos curso de culinária, de costura, de artesanato, palestras, terapias com massagem terapêutica, né? Reiki, essas coisas, né? E ai, tantas coisas, né? Que tinha um bazar. Então tudo era para arrecadar, para fazer mesmo para com que essas mulheres saíssem um pouco daquele momento que estavam passando e fossem para lá para ter um aconchego, falar a mesma língua. Porque você às vezes vai conversar com o marido, com uma amiga que nunca passou, você não é a mesma coisa, Não, né? e assim, você fica num momento que, dependendo, do tipo de câncer que você tem, do problema que você está passando, você não se sente Uhum, nem confortável para falar, né? A gente está falando aqui, vai, de problema secura vaginal, uhum. falta, de De libido, libido. o próprio se despir, né? Você tem cicatrizes, por um momento Uhum, você tá uhum, mutilada, você tira uma uhum, mama. É difícil você conversar, com quem tá próximo de você, com quem não vai entender da mesma dor que você, uhum, né? Então, isso que você tá falando é real mesmo, né? O uhum. pós-câncer é uma coisa que é muito, apesar de ser muito individual para cada Isso. mulher, Uhum, sim, né? Ele tem, eu sempre falo isso, né? Ele tem dores visíveis e invisíveis, né? Aquelas que a gente exatamente. não consegue mostrar e nem Uhum, mensurar, né? uhum. Isso aí é real mesmo. Isso que tá falando é bem isso. E aí eu fiz um projeto lá em casa. Projeto que eu falei, não, eu vou fazer isso e tal, mas não imaginava que ia tomar tamanha proporção, né? Porque daí veio um amigo nosso de muitos anos e falou, já que eu tenho um instituto, tal, você não quer pegar, teu projeto é muito lindo para ser só um projeto, vamos caminhar nisso, pensa bem. E aí eu falei com meu esposo, né, vamos ver, né, porque a gente não tem lugar e tal. E a gente acabou montando na pandemia, sem grana nenhuma, dentro da nossa casa, o Instituto Esperançar. Que lindo! E foi lindo mesmo, sabe? Foi bonito enquanto durou, né? Aconteceu que depois de uns 3 anos, mais ou menos, que a gente estava bem firme ali, o dono da casa, que era uma casa alugada, ele pediu a casa, então a gente teve que entregar, e foi uma loucura, né? Porque a gente tinha muitas coisas lá dentro, tivemos que desmembrar tudo aquilo. E aí Deus falou comigo muito, muito, muito próximo de Deus. Eu estava muito assim, falei, Deus, e agora? Meu Deus, será que acabou? Não vou mais ter, né? Não tem sede, como que vai ser? E numa calmaria, assim, eu ouvi o Senhor falando assim: você não precisa ter uma sede para levar o amor e a esperança às pessoas. Você pode levar na farmácia, na padaria, no ponto de ônibus, numa loja. Você pode levar o amor de Deus e a esperança aonde você estiver. E aquilo foi para mim a palavra de Deus mesmo, né? Porque eu já fazia isso antes, sem sede, e continuei fazendo, né? Então eu vou na casa das assistidas, faço uma visita humanizada. Quando eu sei que precisa, levo cesta básica, chocolate para as crianças, porque nós temos o projeto Esperancinhas, que são os Hum. filhos dessas mulheres, né? Netos, netas dessas mulheres. Temos um grupo do WhatsApp hoje que tem 60 mulheres. Quando nós recebemos doações, eu trago para cá e falo, meninas, estamos com doações de tal coisa. Quem precisa, me procure que vai vir buscar na minha casa ou eu consigo, nos meus itinerários, eu consigo entregar. Agora, com a mãe acamada, doentinha, e ela tá morando comigo e com a minha irmã, né, uma semana lá e tal, eu não consigo mais fazer aquela coisa assim, mais, sabe, mais Próxima. pertinho. Mas quem eu consigo, eu vou visitar. Hoje mesmo eu fui visitar a Vânia, né? Levei uma cesta para ela. Hoje veio uma assistida minha na minha casa buscar doações.
Daqui a pouco, saindo da live, eu vou mandar um remédio para uma outra assistida minha. E nós temos autistas, nós temos crianças com especiais, né? Então, assim, além de ter o câncer, tem muitas mães que têm filhos especiais, né? E tem a Andréia, que tem 2 filhos especiais, a mãe solo. Então, assim, cuidando há 5 anos já dessa família, né? Indo na E ela casa. também tem câncer, a mãe. Ela tem leucemia desde os 16 anos. E ela tem um filho especial chamado Arthur, que é o Arthurzinho, coisa mais fofa. Ele tem 17 anos. Ele tem hidrocefalia, ele tem vários diagnósticos, mas ele tem paralisia cerebral e hidrocefalia e, assim, uma lista de diagnósticos. E quando ele escuta a minha voz, ele sorri. Que Então, trabalho lindo, Jaque. É assim, a gente, quando acontece, né, com a uhum, gente o diagnóstico, a nossa vida não para, né? E os problemas que a gente tinha são associados ao que a gente vai viver daqui para frente, né? uhum, Tratamento, exames, cirurgias. E claro que a gente tem que pensar que essa família, ela vai sofrer num todo, né? Não, não é uhum, só o emocional que vai ficar abalado, né? uhum, É a parte psicológica, financeira, estrutural, e muitas vezes você não vai conseguir dar conta de tudo, né? Porque às vezes o parceiro, enfim, tem que largar o uhum. trabalho ou diminuir a Isso. carga horária para cuidar dessa mulher. Tem os filhos também, tem as mães que têm são mães de crianças especiais que precisam, às vezes, de cuidados até mais do que essa mãe que está passando por um câncer, né? Você Uhum. vê que é uma criança dependente. Então, são uma série de coisas que precisam ser vistas. Você, nessa tua jornada, nesse teu trabalho, você conseguia ajuda por parte de, não sei, projetos políticos ou emendas, ou foi sempre vocês que corriam atrás? De doações? Como é que funcionava isso? Ou como é que funciona, melhor dizer? Nunca tivemos ajuda do governo. O governo ama a gente, porque nós fazemos o que eles deveriam fazer. Boa! Isso mesmo. Triste falar isso, mas infelizmente nunca recebemos. Assim, recebemos muitos políticos no instituto. Nossa, muitos para fotos, mas para ajudar verdadeiramente foi difícil. Então, assim, eu vou atrás com meu marido. Eu tenho voluntárias oncológicas que a gente tem essa afinidade entre uma e outra e elas me ajudam a conseguir as coisas, elas me ajudam a ajudar. Então, Sim, são voluntárias que elas vão captar, né, recursos, ou um dentista, ou um fisioterapeuta, ou um advogado, né? Nós temos pessoas que estão em busca de trazer coisas para nós, entendeu? Para poder ajudar. A gente recebeu, a gente tem recebido de uma pessoa que nem eu conheço pessoalmente. Ela ouviu falar da Jaque Bis, do Instituto Esperançar, ouviu sobre esse assunto e falou assim: eu quero doar 8 cestas básicas por mês para esse instituto. ai, que E lindo. ela vai saber quem é o destino de cada menina que precisa. E assim tem sido maravilhoso. Quero até mandar um beijo para Dani, né? Ela está sendo essencial. Cada vídeo que eu mando com as crianças recebendo do chocolatinho, que ela, além da cesta básica, é uma mega cesta básica. Então, assim, então a gente tem algumas parcerias, né? Igual a Embeleze, elas podem ir no salão de graça, elas fazem cabelo, maquiagem. Nós temos parcerias, então, maravilhosas, né? Ginecologista, não posso divulgar o nome, mas nós temos uma ginecologista. Então, assim, temos parceiros, sabe? A massoterapeuta, a fisioterapeuta. E essas voluntárias vão captar recursos, vão captar novidades. Porque ontem de manhã eu saí do hospital e fui buscar condicionador. Veio o condicionador de doação. Então, assim, amanhã eu já vou, né, mandar no grupo, meninas, quem está precisando. E o que sobra, eu passo para Marisete, que é minha vice-presidente, e nós guardamos para quando tiver uns eventos assim, a gente faz sorteio, dá brindes.
E é tão gostoso esses cafés da tarde, né? Cada uma leva um lanche, cada uma leva uma tortinha, um docinho, um salgadinho, e nós nos reunimos. E E assim, vocês teve fazem já. roda de conversa, Uhum, trabalham toda essa parte humanizada de uhum, informação, de levar sim, informação para essas mulheres, não só para essas que estão passando, mas para outras que sim. não tem nem imaginam como que é viver tudo Uhum. isso. Isso. É assim. Nós éramos mais ativas antes do que aconteceu comigo. É porque, na verdade, como eu sou presidente e idealizadora, elas ficam muito dependentes de mim. Mas eu falo até, né? Podem fazer grupos. Eu até quando tem algum evento eu encaminho, né? Olha, vai ter tal coisa em tal lugar, vai ter esse evento. Olha, participe dessa live, vai ser legal. Então, assim, tudo que eu posso fazer e indicar, eu faço e indico, porque nesse momento é a minha mãe que está em Sim. primeiro lugar, né? Eu tô dando total, né, 24 horas eu tô ligada na minha mãe, né? Eu tenho um pai, né, que eles estão casados há 60 anos, então a mãe e o pai junto, né, ali, e nós estamos aí na luta, né? E, Então, ô Jaque, deixa eu te falar, e os seus filhos, você falou que seu marido é super parceiro, e eu super. imagino mesmo, deve ser uma loucura, porque a gente coloca os maridos para trabalhar também, né? Ai, desce morro, É, sobe morro, vai no lá, vai no céu, tá chovendo, vai na chuva, leva a é, caixa, pega a caixa. eu não faço um trabalho assim tão grandioso que nem o seu. Eu tenho um Imagina. grupo que chama Ilumine-se. Então, Uhum. sempre que dá, a gente faz uns eventos. Eu também coloco meu marido também para colocar. Pega a caixa, vai, vamos levar lá. Ah, tem que pôr não sei o quê, vai, carrega. Então, assim, eles acabam sendo é, a- um apoio enorme, né? Porque Enorme, é tão enorme. gostoso. E assim, no final, eu pelo menos me sinto assim. Eu acredito que você não é diferente. Depois que a gente sai, depois de fazer uma reunião dessa, que a gente vê o sorriso dessas mulheres, Uhum, vê todo mundo se confraternizando, cada uma uhum, contando a sua história, né? Porque às vezes a gente tem essa necessidade de conversar, de falar, uhum, mesmo que seja para chorar, para dar risada, porque a gente precisa viver isso, né? Às vezes a uhum, gente está próximo, eu escuto muito isso, às vezes a gente está em casa com a família e a gente não quer chorar, não quer mostrar que está triste, que está uhum, sentindo alguma coisa ali, né? Que o peito está uhum, apertando, para não deixar o familiar triste. Então, no uhum. momento desse em que a gente está numa roda de conversa, que a gente está num evento assim, feito para elas, esse momento é o momento que elas têm de falar dos sentimentos, né? Isso é tão gostoso, é tão bom, né? Eu tenho certeza que você também se sente assim, feliz de estar ali naquele momento, podendo fazer aquilo para essas pessoas, né? Não, olha, Conceição, você não tem ideia. Ano passado, em dezembro, todo final de ano a gente faz uma festa de confraternização, porque acaba comemorando o aniversário do Instituto Esperançar. Ano passado foram 100 pessoas que a gente conseguiu juntar várias voluntárias oncológicas, que são muitas pessoas, patrocinadores. Nós fizemos uma festa maravilhosa que sobrou tanta comida, até a Babka deu picolé pra gente. Menina, foi uma festa de arromba, presentes. Cada criança ganhou 3, 4 presentes. Foi assim, um negócio além do que eu tinha imaginado ou pensado. Então, o 13º Batalhão aqui do Portão, que é um enorme, com churrasqueira, tava previsão de chuva, temporal, tempestade, no dia ser um sol lindo, lindo, lindo. Então, assim, parece que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De verdade, essa frase bíblica é inteirinha para mim, porque parece que tudo tava cooperando, assim, sabe? A mãe pôde ir com o pai, com a minha irmã, né? Então, assim, tudo foi maravilhoso. Então, todos os eventos que eu fiz, festa junina, é, é, desculpa, Rosas de Janeiro a Janeiro, é um projeto que eu também fazia, fotográfico. Então, elas iam no salão, cada mês ia uma menina no salão, um dia de princesa, e daí eu levava para almoçar e tal. Então, eu fazia aquele cabelo, aquelas fotos lindas, que às vezes nunca tinham sido maquiadas, nunca tinham tirado foto profissional. Então, nós realizamos sonhos também. Ir para praia. Sim. Tinha uma criança que, da Esperancinha, nunca tinha ido para praia. Nós ficamos 3 dias na praia,
né? Colocamos a venda, ela amou, né? Então, assim, tantas coisas gostosas que qualquer pessoa pode fazer, né? E são coisas tão. Se a gente parar para pensar, né? Assim, é coisas assim que você fala, gente, mas é muito é pouco, mas você entende que assim é um pouco que traz uma alegria, dá um conforto no coração, né? E Muito, deixa aquela pessoa tão feliz. Deixa eu te falar muito. uma coisa, a doutora Maria Cristina tem o projeto das rosas, né? Uhum. E qual o envolvimento do Esperançar com esse projeto da doutora Ana Cristina, do Instituto Intes? Como que vocês chegaram até eles ou eles chegaram até vocês? Então, olha só, a hora que ela me falou que ela tinha esse projeto Rosas foi até uma surpresa para mim, porque na verdade eu não sabia. O Rosas de Janeiro a Janeiro, na verdade foi em 2019 que eu falei assim, outubro rosa? Vou fazer rosa de outubro. E fiz uma exposição de fotos no Mercado Sal, rosas de outubro. Foram duas meninas que elas pintaram todo o rosto com, sabe, de flores assim. Foi lá no Jardim Botânico, tava bem no meio da pandemia. E todo mundo olhando pra gente, tira a máscara e põe máscara e foto lá no Jardim Botânico. E aí, assim, foi uma criação minha. Na verdade, acho que foi uma inspiração mesmo do Outubro Rosa. Eu pensei, podia ser uma rosa de outubro. E aí criei esse projeto, fiz essas duas meninas. Em 2020, falei, não, vou criar um projeto Rosas de Outubro e vou pegar uma por mês, 12 meninas, porque são 12 meses, e vou fazer um dia de princesa para cada menina contando sua história de superação, como já passaram pelo tratamento. Vou pegar as histórias delas. E foi assim, menina. E foi muito legal. No início a gente catava um fotógrafo. Teve uma assistida que foi o próprio celular nosso, porque não tinha fotógrafa voluntária. Aí não tinha salão, a gente fazia lá na casa mesmo, a escovinha, passava maquiagem, fazia as fotos bem. Então, assim, tá tudo registrado isso, né? E aí eu sei que foi. E quando eu vi lá no castelo, né, que a gente foi, eu vi você a primeira vez lá, quando você foi a primeira vez. Fui. Na segunda vez, esse ano que foi, eu não consegui, porque a mãe, né, tava desse jeito e tudo. Mas, assim, eu fiquei surpresa, assim, eu falei, gente, que conexão, né? E eu, assim, minha irmã é paciente oncológica da doutora Maria Cristina. Na verdade, eu e a doutora Maria Cristina nunca paramos para sentar e conversar. É o meu sonho. Ah, ela é maravilhosa. Porque ela tem tantas ideias e, de repente, unir as ideias seria maravilhoso, né? Então, Ela assim, é fica o maravilhosa e convite. ela é assim, é muito acolhedora, né? Muito acolhedora, nossa. E assim, eu tenho algumas pacientes que são minhas assistidas dela. Então, assim, todo amor e carinho é humanizado. Eu vivo repostando os vídeos dela, amo de paixão, né? Mas nunca tivemos essa oportunidade. Inclusive, minha irmã foi lá ontem no consultório, ela falou: manda um beijo pra tua mãe e pra tua irmã. Eu falei: que delícia, né? Então, assim, não tive ainda a oportunidade de estar, né? Sentar, conversar com ela, mas nós nos gostamos muito, né? E acho que faltou só oportunidade mesmo e tempo, né, dela e tal. E os médicos, tirando a doutora Maria Cristina, que eu tenho certeza que ela já faz esse trabalho junto com você, de indicar você, né? Sim. Você recebe indicação dos médicos aí, olha, aqui tem o Instituto Esperançar, para mulheres que não têm recursos ou que estão passando Uhum. pela jornada e precisam de apoio. Você recebe essa indicação? Tem alguns médicos que eu já recebi paciente oncológica que veio de médicos do Erasto, né? Ah. A gente, cardiologista, mastologista, tem algumas pessoas que já estão conhecendo, né, o Instituto nesse ponto porque é um instituto que acolhe pessoas e nós ajudamos as mulheres carentes, né? Nem sempre eu vou conseguir fazer, né, o que a pessoa deseja, né? Porque assim, nós damos essa cesta básica, não é para todo mundo. Bem que eu queria ter 100 cestas básicas para dar para. Então, assim, eu vejo, né? Porque eu conheço a história de cada uma, então eu vejo a necessidade. Tem mulheres que têm casa própria, porque, né, infelizmente não tem. Ela tem casa própria, eu tenho que ver a que não tem, a que paga aluguel, a que mora de favor.
Então eu dou sempre preferência para as pessoas que realmente precisam, né? Sim, tem que ter E um certo critério, né? tem que ter um Infelizmente, é como você critério. falou, não dá para Uhum, dar para todo mundo, uhum, né? É uhum. claro que é um momento que, mesmo tendo casa própria ou não, é um momento É, difícil para todo muito mundo. difícil. Muito difícil. A gente tem que pensar. Vai, tem mulher. A gente está num privilégio, né? Que não deixa de Uhum, ser, mas é um privilégio que também nos custa, né? Porque a gente tem sim. que trabalhar para pagar convênio, então tem todo Uhum, essa parte. Mas infelizmente tem pessoas que não têm, né? Não têm esse é, recurso e exato. precisam, né? Uhum. Aqui em Santos, né? Tem várias instituições também e tem algumas no qual eu conheço que outro dia eu até estava conversando. E a moça do instituto falou para mim assim, Conceição, tem mulheres que chegam aqui passando pelo câncer, que o câncer nem é o maior problema dela, né? O maior problema, Exatamente. né? Aí, o maior problema dela, por exemplo, é não ter comida para dar para os filhos, é não ter lugar onde morar decente. Então, assim, você vê, é tão difícil você passar por isso tudo e ainda assim, né, você não ter o básico, né? O Uhum, básico, né? exato. Outro dia eu também fiz uma live aqui com a Dani, que ela é lá do Amazonas, a mesma coisa que ela estava falando. Ela falou nesse mesmo sentido. As mulheres daqui, tem muitas delas que estão passando pela jornada assim, existe o problema da doença, do câncer, mas elas têm problemas muito maiores, sociais, né, que Uhum, é esse caso, uhum, do que a jornada que ela está vivendo agora. Então, realmente, e é um problema de política social mesmo, né? uhum, Que precisa ter uhum, um outro olhar. Não é só. uhum. É que você falou assim, a gente faz o que eles deveriam fazer, né? Mas a gente também tem que pôr a nossa voz nisso para que eles Ah, mudem sim, isso, né? com certeza, né? Eu até já eu vivo, né, na Assembleia pedindo, tentando uma coisa, tentando outra ali e tal. E até eles ficam fazendo, dando certificado, isso, aquilo. Aí eu falo, ai, não quero certificado, eu quero dinheiro ou alguma coisa, né, para que eu possa chegar Ações, né? Ações, né? ações. Porque olhe quantas meninas estão sem benefício do INSS, passando por milhões de coisas. Inclusive, hoje, essa moça, essa paciente que tem o Arthur, negaram o INSS da filha dela de 4 anos autista e cardiopata. Então, essa menina tem 4 aninhos, tem cardiopatia e tem autismo diagnosticado e um grau severo. E o INSS hoje mandou uma cartinha dizendo que foi negado. Então, ela não está aposentada, ela não tem benefício, ela está. Né? Então, assim, é muito triste. Eu tenho muitas meninas que o INSS negou. E elas vão viver do quê? Elas vivem de rifa. No meu stories é rifa para tudo. Eu vendo a rifa, eu ajudo, eu fico publicando as rifas, eu compro algumas rifas, mas eu não dou conta. Né? Eu gostaria muito de poder ajudar de outra forma essas mulheres. Né? Um advogado que pegasse essa causa, fosse lutar por essa mulher, porque, sabe, até o final, assim, porque muitas vezes elas mesmas desistem. Elas mesmas ficam lá, deixa, nem vou pedir nada, eu Porque vou. dá tanto trabalho, né? E Dá. assim, você vê uma pessoa que tem dificuldade, que tem filho, vai deixar com quem? Para ir até a cidade, para procurar o advogado, gastar dinheiro com condução. Exatamente. Assim, a parte burocrática, né, Jaque, parece que é feita já para a pessoa desistir. Falou tudo. Parece que foi feito para a pessoa desistir. Fico negando. Ela já é acho que segunda ou terceira vez que negaram. Então, essa mãe está cansada. Porque ela tem problema também. Ela tem outra criança. Ela é sozinha, assim, ela é órfã também, porque os pais morreram de câncer. Então, tem tantos agravantes ali, sabe? E tem dias que eu falo para ela assim, eu não sei o que te falar. É Eu o que a tô, gente acabou de falar. Ela está passando né? pela jornada, mas isso chega, infelizmente falar, né, chega a ser pequeno perante os outros problemas que ela tem. Exatamente. Então, assim, eu faço o que eu posso e não posso tudo, não consigo tudo, principalmente porque eu também, né, tenho uma vida também, eu tô voluntária, né, sempre ali.
mas também tenho, né, meu marido, tenho a casa, tenho meus pais, né? Tenho também, né, meus filhos, né? Então, assim, nem tudo eu consigo fazer. E eu sinto muito, eu sinto por elas, sabe? Sofro muito. Já chorei muito por muitas pacientes, né? Sofro por elas não estarem recebendo INSS, porque às vezes acontece também tantas coisas na vida delas, né? Mas é o que o meu papel assim no planeta, digamos assim, é tentar amenizar, tentar facilitar a vida delas. Né? Eu facilito, ó, eu consigo ali, ó, vocês estão descabelados, tem ó, lá, embeleze. Se precisar de fazer uma unha, um pé, uma mão, um cabelo, alguma coisa, tem lá. Né? Ah, tô com dor, né? De repente tem uma fisioterapeuta ou tem a massoterapeuta, né? Você- Quantos anos tem o Instituto Esperançar? 5 anos tem. 5 anos? 5 anos. A gente fez, completou ano passado. 5 anos e meio agora, né? Porque ano passado, em dezembro, nós fizemos a festinha de 5 anos e. Você tem ideia de mais ou menos assim, chutando por alto, quantas mulheres já passaram pelo Instituto? Ah, eu acho que umas 2.000 pessoas já passaram. E assim, eu já raspei tanta cabecinha que eu já perdi as contas. Mais de 2.000 cabecinhas eu já raspei, sabe? Então, essas 2.000 pessoas que eu raspei, eu escutei a historinha de cada uma, um pouquinho de cada uma. E esse escutar é muito importante, porque muitas mulheres elas não querem escutar que o cabelo cresce. Ai, como você tá linda, mas nem parece que você tá com câncer. Elas não querem ouvir isso. E muitas vezes elas não têm com quem conversar dentro da própria casa, sabe? Então, esse escutar, deixa ela falar 10 vezes a mesma coisa, deixa ela falar, sabe? E assim, esperançar é levar mesmo a esperança, né? Por mais que muitas vezes a gente pense, ah, mas eu tô com metástase. Ai, desculpa. Igual a mãe, a gente tá esperançando minha mãe agora. Nós estamos vivendo a esperança, né? E a mãe é um milagre de Deus. A mãe tá com metástase já faz um ano que a mãe tá metastática no rim, imagine, já. E ela tá lá sorrindo. E eu posto minha mãe na cama, eu posto as peripécias, né? Eu chamo ela de fofinha, daí a gente vai às compras, eu faço videozinho. E assim, a gente vai esperançando a mãe também de alguma forma, né? E mostrando para ela. E ela já tá super consciente do que tá acontecendo com ela e ela dá risada dela mesmo. Hoje no hospital, eu com a minha irmã lá dando risada. Falei, ai, que nariz gelado e tal. E ela faz umas brincadeiras. E Jaque, deixa eu outra pergunta que eu queria te falar. Dessas mulheres, você tem ideia de quantas mulheres são metastáticas ou quantas mulheres são câncer de mama? Ou você falou que tem vários tipos de mulheres que são acolhidas, né? E de todas essas mulheres, você indica elas para tratamento? Um exemplo, vai. Chegou uma mulher aí fez uma mamografia e não sabe para onde ir. Como é que você faz esse trabalho de direcionar essa mulher? sim, sim, sempre tenho, né? Tento direcionar, porque assim, na verdade, do SUS tem que direcionar pro posto, né? Esse é o que vai cair, vai direto para o Erasto, ou vai para o São Vicente, vai para os outros hospitais aqui, ó, né? O Mackenzie. Mas assim, sempre tentando direcionar, né? E também indicando ONGs também, institutos, né? Nós temos em Curitiba acho que 43 institutos. Então, são vários institutos que ali, com certeza, vai ter um profissional ou alguém que conheceu alguém, né? As indicações de médicos, né? São tantos médicos maravilhosos que nós temos, né, em Curitiba, graças a Deus, né? Eles vêm sempre buscando informações, sempre estão indo para fora do país para trazer a informação, para trazer a orientação para os pacientes, né? Igual a doutora Maria Cristina, que foi agora, né? Ela Viajou, está sempre. né? Sempre ali renovando, trazendo novidades para nós. E isso faz uma diferença muito grande. E a doutora Maria Cristina atende SUS também, atende particular, né? Atende convênio. Então, facilita nós indicarmos, né? Mas nós temos inúmeros médicos maravilhosos também. E assim, vai falando com um, vai falando com o outro, liga, né? Oi, você sabe? Então, sempre tentando
direcionar essa paciente, né, na hora do desespero, mas também fazendo o acolhimento, né, que muitas vezes o que ela quer é escutar, tudo vai dar certo, vai passar, né? Ela quer às vezes escutar alguém como a gente, assim, que já tá nesse, né? Calma, você vai vencer, eu vou caminhar junto com você, eu vou te dar, a gente vai caminhar juntas, né? Então, se você quiser ir no médico, eu ajudo você, eu levo você, vou buscar você, vou levar na sua casa, a gente toma um café juntas, né? Como eu tô sem sede, é o que eu tenho feito, né? É o que eu posso fazer. É que a gente precisa muito tirar esse estigma, infelizmente, né? Até essa semana eu estava vendo. O tempo inteiro são notícias, né? É claro que a gente fica sabendo das meninas que a gente conhece, das conexões que a gente tem. Uhum. Mas quando uma pessoa famosa, né? Que a gente está aí com o marido da Ana Hickman, né? Que essa semana Nossa. só Uhum. falou disso. E aí eu Uhum. estava essa semana vendo as notícias, o tempo inteiro, o jornal, a forma como eles escrevem, é, parece que condenando a pessoa, né? Uhum. Então, assim, isso é muito. Exatamente. Assim, sabe, já Uhum. que até eu me senti mal, eu falei, gente, que coisa Aham. horrível, né? O tempo Uhum. inteiro massacrando a pessoa. Eu fico imaginando a pessoa que está lá no hospital, Uhum. família, lendo aquilo, Uhum. né? Então, Sim. infelizmente, tem muito estigma de que Uhum. você recebeu o diagnóstico, você vai morrer. É É. claro que a gente, você, eu e tantos outros, já passou Uhum. por isso, de estar ali Uhum. naquele Sim. momento, receber e achar que vai morrer. Mas só que a Uhum. gente tem que pensar que a ciência está aí e que é possível sim, e que apesar de só mostrarem os casos, digamos assim, ruins, né? Eles não mostram que tem muita gente Uhum. sobrevivendo, né? Graças a Deus. É. Mesmo pacientes metastáticos, Sim. mesmo pacientes que estão aí Uhum. em tratamento, que vão ter que fazer tratamento por um longo tempo da vida deles, mas ainda assim tá aí vivendo. É claro que não é uma vida normal, não. Mas não vai ser para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para nenhuma de nós. Mas a gente vai Uhum. continuar a nossa vida, né? Mesmo com desafios. Assim, a vida ela precisa continuar, né? Você vê, ó, nossa, eu tenho inúmeras histórias, né? E daí eu fico lembrando de outra. Tem a Fabiana, né? Que teve. Ela tem 30 anos, imagina, ela usa bolsa de colostomia, ela tem câncer, vários, vários órgãos do corpo, 3 filhos. E, menina, ela tem uma alegria de viver essa mulher que, meu Deus, sabe? Desde os 23 ou 24 anos ela tem o câncer. E ela tem uma alegria. Esses dias ela estava no Erasto, a minha mãe lá esperando para consultar. Ela fala: ai, consegui, a cirurgia vai sair. Agora sim, depois de 2 anos a cirurgia vai sair. Todo mundo assim parou o saguão do Erasto Guetin assim para ver a alegria dessa mulher pulando, porque saiu a cirurgia que fazia 2 anos que ela estava esperando. Então, assim, vai de cabeça para cabeça, vai de cada um para cada um. Você tem a opção de sentar, chorar, se trancar num quarto escuro e ficar lá, não querer falar com ninguém, ou você tem a opção de sair procurando tudo quanto é ONG para te ajudar, tudo quanto é pessoa que já passou, falar com pessoas, botar um batom, arrumar o cabelo, mesmo careca, se tiver careca, botar um brincão, um lenção bem bonito. E você tem a opção, você escolhe o que você quer para você durante o tratamento, né? Então eu sempre falo, a decisão é sua. Os Tem... desafios vão vir, a vida vai Uhum. continuar, né? E assim, tudo vai ser da forma como você vai encarar tudo isso. Exato. Não é fácil para ninguém, aliás, é difícil pra caramba. São recomeços diários, isso não tem jeito, né? Você deve ter histórias incríveis, mas Uhum. assim, eu acho que a forma como a gente vai levar tudo isso e a forma como a gente vai se olhar, eu falo sempre isso, vai determinar o olhar do outro, né? Então, se eu me olhar de uma maneira mais acolhedora, é difícil perder o cabelo? Sim, é difícil. Mas se eu deixar que aquela pessoa que está lá do outro lado me olhar com pena, Uhum. porque é inevitável, Uhum. né? É. Esses olhares, É né? inevitável. Uhum. E isso aí vai ficar pior ainda para mim. Então, as pessoas, a gente às vezes, a gente estava falando da forma que as pessoas falam, de perder o cabelo, não tá com cara de quem tá com câncer.
Mas às vezes eu acho que quem está falando isso é porque de alguma forma está tentando amenizar uma dor. Isso, mas e é isso. E é verdade. Só que quem escuta é que não gosta de escutar, né? É, Não mas é quer difícil a escutar. gente, assim, é difícil quem está do outro lado Aham. querer ajudar sem estar na pele, né? Então, às vezes a pessoa fala E vai aquilo. falar o quê? Né? Vai falar o quê? Às vezes ela quer falar alguma coisa, mas na verdade ela, às vezes um abraço, né? Às vezes, não sei. Ai, menina, é tão difícil que Não, às é vezes difícil. até Olha, eu outro erro. dia, eu vou te falar, outro dia eu estava num salão fazendo a unha, e aí uma moça falou assim: ai, meu pai, ele não foi forte, falou assim mesmo, ele desistiu. Aí eu falei, como não foi forte? Aí ela falou, ah, é porque ele desistiu, ele não foi tão forte assim. Eu até entendi o jeito que ela estava falando, né? Mas assim, é, todo mundo que passa por isso, isso eu aprendi, tá? Durante essa jornada. Não dá para chegar para a pessoa e falar, olha, você precisa ser forte, tá? Ela Uhum, já é forte. Porque viver tudo isso, a pessoa tem que ter uma força que a gente não sabe nem da onde vem, né? é Então, verdade. assim, pedir para essa pessoa ser forte, na realidade é Uhum, onde ela já está sendo, então eu acho que é um olhar diferente, né? Então é difícil a uhum. gente, quem está do lado de lá, tentar entender, né? É verdade. É aquela coisa, cada um é cada um mesmo, né? Depende, foi o modo que você foi criado muitas vezes até, né? De não falar ou de falar demais, enfim, é difícil. Ô, Jaque, deixa eu te falar, se você imaginou que você conseguiria passar por tudo isso que você passou, é, passar por cirurgias, tendo a sua irmã, e chegar onde você chegou e ajudar tantas pessoas, algum dia na sua vida, você, a Jaque do passado, digamos assim, imaginou que um dia você faria tudo isso? Ai, Conceição, jamais na minha vida eu pensei. A gente transforma vidas, né? A gente tem essa missão, assim, de transformar vidas, de dar um conforto melhor, dar alegria, né? Eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou divertida, eu sou muito palhaçona, eu brinco com tudo, né? E eu não sei, eu jamais imaginei na minha vida estar no momento que eu estou hoje, assim. Se falasse pra mim, né, quando eu tive o tumor, imagine que eu ia imaginar que um tumor, daqui 10 anos, sei lá, eu ia estar presidente do Instituto para Mulheres com Câncer. Você consegue imaginar a chave que virou na cabeça? É Que, que, muito. que louco, né? Porque quando você pensa num tumor, você pensa, será que eu vou morrer? Mas meu Deus, o que eu posso, né? E de repente as coisas vão caminhando e você vai entendendo e você vai vendo. Então, assim, quando eu falo do esperançar para as minhas meninas, eu também gostaria que elas fizessem isso. Imagine se cada menina montasse um instituto para mulheres. Ai, seria incrível! Incrível, né? E nós nos unirmos, né? Porque é importante os institutos se unirem, né? Ter aquela empatia, né? Olha, eu não posso fazer isso, mas o instituto tal faz. O que você acha de lá? Eu faço isso muito. É indicação, vai. Eu não consigo fazer, mas tem a fulana que faz, vai lá, né? Não, e assim, a gente tem que pensar que é o que eu falo. A gente está aqui, né, nesse mundo, né, para isso. É que no meio do caminho algumas pessoas vão se desvirtuando, né? Isso é. Mas, Uhum. mas a gente pensar o quanto cada um pode fazer pelo outro, né? Nossa. Não é verdade isso? Às vezes eu Nossa. fico vendo, claro, sem querer criticar, nem julgar, acho que cada um faz o que quer da sua vida. Mas a gente vê tanta gente aí na internet fazendo coisa tão boba, né? E que podia ajudar tanta gente. Nem me fale. Né? Eu falo assim, meu, já pensou se essa pessoa. Às vezes eu fico pensando, já pensou se essa pessoa pegasse esse bando de mulher que precisa de ajuda, se ela pegasse um minutinho do dia dela, com essa quantidade de coisas que ela consegue na vida, e pudesse Uhum. ajudar cada uma dessas pessoas, acho que o mundo seria muito melhor. É claro que isso não é uma função dela, a gente teria que ter isso muito bem estruturado pelo nosso governo. Sim. Mas
já que a gente não tem, né? A gente, se cada um fizer um pouquinho assim, Uhum. né? Ia ajudar tanta gente, né? Iria ajudar muitas pessoas, né? Nossa, esse monte de like, né? Essas divulgações e tal. Ah, meu Deus. Não, às vezes vai ficar contando as moedas para conseguir comprar o remédio da fulana e ver o que eu vou fazer com o feijão com arroz da ciclana. É, aqui é assim. Aqui é assim. É complicado. Ou você ajuda uma ou você ajuda a outra, mas a outra também tá pedindo, tá precisando e tal, e daí se fica, meu Deus do céu, o que eu faço? Mas Deus nunca nos desamparou, sabe? Eu vejo assim que, por mais difícil que seja, assim, eu sinto a presença de Deus em cada menina que eu atendi, assim, sabe? Muitas já foram, já passaram, já nem lembro mais quem é Jaqueline, nem lembro mais quem é Instituto, que eu também não preciso que ninguém lembre mesmo. Mas assim, ficam marcas, assim, sabe? De que gostoso. Durante o período que a gente estava juntas, eu consegui resolver, eu consegui solucionar, ó, nós conseguimos, né? Resolver, solucionar com ajuda. Porque sozinha nós não conseguimos nada, né? Sozinhas não somos ninguém, né? Sempre tem alguém para nos ajudar, né? Para estar ali. É, sozinho a gente não faz nada. Nada. Agora, já que nós já estamos quase 1 hora de live, já estamos chegando no final aqui. Bom, eu queria fazer umas perguntas para você, fazer um bate-bola aqui. Uhum. Se você tivesse que definir tudo isso que você. Porque, claro, eu sempre falo que quando a gente escuta, quando você conta a sua história, você cura pessoas, né? Quando você escuta a história dessas meninas, dessas mulheres, enfim, dessas pessoas, você também se cura, né? O que a história delas trazem para a sua vida? O que você aprende com essas mulheres, com essas histórias? Eu aprendo muito. Elas são motivacionais, né? São pessoas inspiradoras, né? Que fazem com que às vezes você respire e fale assim, como eu sou feliz no trabalho que eu faço, no ministério, na missão de vida que eu tenho, né? E que Deus me colocou. Porque do que valeria ter um tumor na cabeça, ou ter um mioma na trompa, ou sei lá, igual eu me afoguei quando eu tinha 8 aninhos de idade, e não ter essas motivações, essas inspirações, essas histórias que cada uma tem a sua história, né? Cada uma ali para contar a sua história, cada história linda. Então, assim, o que me motiva é isso, é a De, de, inspiração tu- dela. de tudo isso que você já, esses anos todos, de todas essas mulheres que você atendeu, enfim, qual o seu maior desejo, assim, para o Instituto? Eu desejo que o Instituto cresça, né? Que ele tenha uma sede mais tarde, né? Eu não digo agora porque eu nem tô podendo viver isso agora, nem ia conseguir viver isso agora. Mas eu desejo que tivesse um instituto, uma casa para a gente fazer esse acolhimento, né? Colocar, imagine os meus sonhos ali dentro de trazer essas mulheres para fazer as atividades, né? E continuar tendo aquela procura de saírem do que elas estão vivendo dentro das suas casas e estarem num ambiente onde tem paz, amor, alegria, tem música, tem massagem gostosa, tem um cafezinho quentinho com bolo, né? Como a gente sempre, nossa mesa sempre esteve cheia de coisas gostosas. E a presença de Deus sempre, né? Nesse lugar, assim, que as pessoas sintam essa vibração gostosa, né? Que é o esperançar, né? De Isso, levar a esperança. bom, essa era a última pergunta que eu ia fazer. Para você, o que é esperança? Para você, no teu, para Jaque, o que é esperança? A esperança é algo que você não vê também, mas que lá na frente você tem pelo menos você tem que almejar que vai ter uma caixinha de surpresa lá na frente, né? Porque a fé, às vezes a fé
Eu já até falei isso numa igreja. Eu falei assim, pastor, dá licença, mas assim, às vezes a fé, ela dá uma balada. Mas se nós tivermos esperança, lá na frente a gente resgata a fé. Porque a esperança é algo que elas andam juntas. Sim. Mas a esperança é algo que, com a fé, você não tem como ver ela, mas você espera que algo vai acontecer, né? E a fé muitas vezes ela dá uma baixada na gente. Eu não sei, acho que é mais ou menos isso. Não sei se você conseguir entender, mas Consegui. É que assim, são coisas que a gente não toca, no, né? A fé, a esperança, é tudo muito é, dentro da gente. Então, assim, quando a isso. gente fala de. Eu sei porque quando eu recebi o meu diagnóstico, eu tinha acabado de perder meu irmão, minha mãe estava muito mal, quase perdi minha mãe, e logo depois veio o meu diagnóstico. Então, assim, eu vou ser bem sincera, naquele momento eu fiquei meio assim pensando, nossa. Eu até brincava, caramba, Deus só tá na roleta lá e só parece que só tá caindo o meu nome, né? Porque às vezes é tanta coisa que acontece. E é Uhum. claro que você falou da fé. A fé, a gente duvida até mesmo dela nesse Uhum. momento, né? E aí você cria uma esperança, né? É Uhum. isso que as pessoas criam dentro delas, né? A esperança de que vai dar certo, de Isso. que amanhã vai ser melhor do que Isso. hoje, né? De Uhum. que esse remédio que eu tô tomando Uhum. vai fazer efeito. Isso. Então a Uhum. esperança é isso. Aí eu vou tomar quimioterapia, eu tenho esperança que eu não vou passar mal. Então a esperança é algo tão grande, né? E é Uhum. lindo isso daí que você falou, porque que a gente tenha mais esperança em tudo, né? Uhum. Esperança, que é esperar, né? Desejar, né? Uhum. E o Esperançar, na verdade, ele é até um poema, né? E aí tem um poema tal. E até ele fala sobre isso. Até ele fala um negócio bem engraçado. Ele fala assim, engraçado. É, assim, né? Ele fala assim, esperançar não é de esperar, é de fazer alguma coisa para que aquela coisa, aquilo aconteça. Então, assim, o esperançar, ele tem um movimento. Ele não espera. Ah, eu vou ser curado, então eu vou ficar aqui esperando Deus me curar. Eu preciso fazer algo para que cresça dentro de mim. Então ele é um movimento. Olha, eu filosofando aqui. Não, mas é legal isso, porque traz para quem está nos assistindo e quem está passando por isso, parar para pensar que às vezes na loucura, né? A gente no automático, a gente não pensa nessas coisas que faz muito sentido, né? Ó, uma coisa para mim que fazia muito sentido, pode até ser loucura, mas para mim fazia. Eu, quando ia para as minhas quimioterapias, eu sempre ia muito feliz, né? É louco falar isso, né? Mas eu pensava assim, lá é o lugar da minha cura. Então Ótimo. eu tenho que ir feliz. Então, muitas vezes eu ia para a quimioterapia maquiada, sorrindo, chegava lá muito alegre, mesmo sabendo que eu ia sair xoxa, capenga, passando mal, vomitando, ia ficar 4 dias mal, mas eu falava, lá é o meu lugar de cura, então eu tenho que estar alegre, a minha alma tem que estar feliz, para que na hora que eu receber essa medicação, ela entre, né, com uma esperança de que eu fique curada. Então, isso realmente é a energia que a gente coloca naquilo que a gente deseja, né? Exatamente, é isso aí. Você só completou o que eu. É que às vezes a gente não consegue expressar em palavras mesmo, né? O É. sentimento, né? Mas é mais ou Bom, menos isso. eu adorei, foi maravilhoso conhecer a Ah, tua eu também, história, muito obrigada. também. Se Eu que você quiser agradeço. deixar aqui como que as pessoas podem ajudar o Esperançar, de que forma, eu vou deixar depois lá, a gente vai fazer uma collab com essa live, para as pessoas seguirem, compartilhar suas rifas, né? Sim, Que sim, você precisa ajudar essas sim. pessoas. E eu só tenho que agradecer mais uma vez ao Instituto INTES, à doutora Maria Cristina, aproveitar que hoje é dia do oncologista, que se não fosse Isso! eles, Parabéns, muito obrigada. Deus abençoe. é, exatamente, que eles são anjos, né? Então, uhum. Porque não deve ser fácil, Não. né, estar na Uhum. pele deles, né? Porque eles Uhum. caminham muito próximo da esperança, da fé
e da Uhum. ciência, né? Exatamente, isso mesmo. Bom, quer Ah, deixar algum recado final para quem está nos escutando? eu gostaria de deixar um beijo para todas as minhas afilhadas que estão assistindo agora, né? Para minha mãe, para minha irmã, para minha família. Quero dizer que eu amo muito vocês, que essa fase da minha vida não está muito fácil, mas eu não abandonei ninguém, é só um tempo, é só um período, e que se Deus quiser, né, a gente vai esperançar muitas vidas aí pela frente, tá bom? Ai, que E linda. obrigada, viu? Parabéns. Saúde para sua mãe. Obrigada. Que você com certeza está sendo uma luz, não só na vida dela, mas na vida de muitas mulheres. Que Deus te dê muita sabedoria, né? Amém. Para que Uhum. você consiga cada vez mais ajudar mais pessoas. Tá bom, querida? Obrigada, Você boa noite, viu? também. Obrigada por tudo, tá? Deixa eu só tirar uma fotinho aqui. Pronto, obrigada, viu? Obrigada a todos que Obrigada. estavam com a gente aqui. Tchau, Obrigada. querida. Fica com Deus.